Olá, nós vamos degustar a vida no mundo das pessoas com necessidades especiais. Nós estamos com a Daniela Valvassori, professora, e ela vai explicar um pouquinho desse mundo para nós. Já voltamos. Degustar a vida no mundo das pessoas com necessidades especiais, considerando que todos nós somos especiais, Daniela. Exatamente. Né? Mas existem pessoas que têm necessidades especiais. E a Daniela é professora, mas a Daniela é bióloga, psicóloga, pedagoga e trabalha na APAE, né? Que é no Centro de Centro Profissionalizante. Centro Profissionalizante. Isso. Para capacitar pessoas também. Na realidade, assim, o Centro Profissionalizante ele trabalha com adolescentes e adultos com deficiência intelectual. Os alunos ficam em período integral, então eles têm tanto a parte acadêmica quanto a parte profissionalizante. Entendi. E isso que nós vamos falar de pessoas com necessidades especiais da deficiência intelectual. Isso. Porque pode ter necessidades especiais, né, uma surdez, o cego, baixa visão, o deficiente físico e neuromotor, o surdo, o amputado, o deficiente intelectual nas suas várias vertentes, seja ele leve, moderado, severo ou profundo. Então essas são pessoas que têm uma necessidade educacional especial, uma necessidade especial. Como você falou, especiais somos todos nós, cada um na sua especificidade. Você é especial como apresentadora, eu como professora. Degustadora. Exatamente. Então, todas as pessoas são especiais, excepcionais, que era um termo muito usado, uma pessoa excepcional. Mas era usado no termo pejorativo. Okay. Mas excepcional também é uma pessoa que tem uma superdotação, um gênio, um ator que nós gostamos, ele é excepcional no que ele faz. Okay. Então as nomenclaturas, ao passar dos anos, elas vão se modificando e atualmente a nomenclatura que nós utilizamos é essa. Pessoas com necessidades especiais ou com necessidades educacionais especiais. Mas a gente vai falar mesmo das deficiências intelectuais. Isso. Então, que deficiências intelectuais? Na realidade, assim, a deficiência intelectual, o que é preconizado para nós através da Organização Nacional, né, da Saúde, pela ONU, tudo mais, é uma discapacidade, ou seja, é uma disfunção em alguma área intelectual. É uma diminuição na capacidade intelectual daquela pessoa. Para aprendizado? Para o aprendizado, para as áreas básicas da saúde, que nós chamamos de atividades da vida diária, como o vestir uma roupa, o se alimentar sozinho, o amarrar um cadarço, o saber pegar um ônibus sozinho e também para a área da comunicação. Entendi. Então, deficiência, e tem grau? Tem grau de... Tem. A deficiência intelectual, ela é dividida em leve, moderada, severa e profunda. Sendo a deficiência intelectual leve, aquela onde a pessoa ela é limítrofe numa única área. Então ela demora um pouquinho mais a aprender, mas ela aprende, da forma como uma pessoa considerada normal aprende. Já num grau moderado, severo e profundo, ela também tem condições de aprender, mas aí com uma lentidão maior, com uma necessidade maior de adaptação para que ela aprenda aquela função. Em alguns casos, infelizmente, há aquelas que não conseguem evoluir, não conseguem aprender. Esses estão realmente num grau mais profundo da deficiência. Mas é possível viver muito bem. Com certeza. Isso que a gente foi até numa pré-entrevista, eu te perguntei isso. Que as mães acabam na gestação extremamente preocupadas se síndrome de Down, se tem os dedinhos da mão, os dedinhos do pé. E até como bióloga tu me disse, né, que isso independe, né? Vai ter uma possibilidade maior depois dos 35, mas isso não impede de anteriormente isso acontecer também. Exatamente. Então, assim, em qualquer idade reprodutiva, a mulher tem já uma porcentagem que é natural dela de ter ou não uma gestação de uma criança com algum tipo de deficiência, não somente a intelectual, mas das outras que nós também citamos,
como de vir uma criança perfeita, como nós mulheres sonhamos e idealizamos durante toda a gestação. Porque o que é perfeição, né? Vamos Exatamente. ainda filosofar. O que é perfeição? Exatamente. O que é perfeito para um não é perfeito para o outro. Isso. Né? Então, assim, mas é normal, durante todo o pré-natal, em cada ecografia, em cada exame transnucal, é um exame de sangue, é uma Pergunta, ultra. doutora. Tem os 10 dedinhos, 5 em cada mão, 5 em cada pé. Tem um lábio leporino, tá com tudo perfeito, dá para ver alguma anormalidade? Então, essas são questões normais que toda gestante acaba fazendo para o seu obstetra. Okay. Né? E muitas das deficiências, elas só são descobertas após o nascimento. Entendi. Então, normalmente, a criança que ela apresenta um problema de visão, um problema de surdez ou uma deficiência intelectual, possivelmente só vai ser descoberto depois do nascimento. Quando é uma deficiência física, falta um membro, seja um membro superior ou um membro inferior, já é detectado num exame. A síndrome de Down também ela já é detectada nos exames pré-natais. Agora as outras deficiências não. Então essa mãe se prepara durante 9 meses para uma gestação, para ela considerada normal, e de repente vem uma criança que não está dentro do padrão que ela sonhou. Então isso causa uma decepção nessa mãe, nessa família. Essa mãe é muito cobrada por isso e infelizmente nem todos os pediatras que acompanham o parto indicam para essa mãe no nascimento que aquela criança tem uma necessidade especial. Porque quanto antes for diagnosticado, antes essa criança começa a receber uma estimulação essencial, para que ela venha se desenvolver dentro do mais próximo dos níveis considerados normais. Até a questão da longevidade que nós vamos falar no outro bloco. Isso. Mas você tocou o assunto mãe. Você acha que a sociedade ainda tem que acolher mais? Por exemplo, essa mãe, como você disse, ela fica um pouco perdida? Isso. Hoje, a família? Hoje a gente vê assim que diminuiu em muito esse pré-conceito que a gente tem daquela mãe que recebe. Fala por trás, olha, fulano de tal tem um filho assim assado. Isso. Então assim, existe, hoje ele é um pouco mais velado do que ele já foi, mas até porque hoje nós falamos muito mais sobre deficiências, sobre necessidades especiais. Nós, enquanto pessoas, enquanto sociedade, e a própria mídia hoje bate bastante nessa tecla, seja em novelas, em telejornais, em propagandas. Então, hoje fala-se mais sobre o assunto. Ok. Vou deixar para o próximo bloco, né? Essas dificuldades que eles têm para interagir e depois a gente fala até que tem muita coisa boa para acontecer, né? Antes de fechar esse bloco, uma dica de degustar. Já voltamos. Você quer saber sobre suplementação de vitaminas? Então, assim, algumas vitaminas elas têm vários papéis no nosso organismo e em algumas épocas da vida a gente precisa de uma quantidade maior de alguns nutrientes. Então, existem algumas teorias de que, por exemplo, a TPM é por falta de magnésio, que você suplementando magnésio na época da menstruação diminuiria os sintomas de inchaço, de dor de cabeça e até de irritação. Durante a gravidez, a gente precisa de muito mais ferro, porque a gente tem que formar as nossas hemácias e as hemácias do bebê, e cálcio e algumas outras vitaminas. Então a suplementação vitamínica na gravidez é muito importante. Existem algumas fórmulas que já têm vários minerais juntos e que a gente normalmente prescreve durante a gravidez, mas não é isso que vai fazer a gestante engordar. O que engorda é uma alimentação mal balanceada, um consumo excessivo de açúcar, de fritura, isso sim é que engorda. A vitamina, ela não contém açúcar e ela não aumenta o apetite. O que aumenta o apetite é a gravidez em si, porque você tem que alimentar o bebê. Mas não quer dizer que você precisa comer em dobro, como se acreditava antigamente, que os bebês nasciam com 4,5 kg, 5 kg, porque as mães achavam que tinham que comer em dobro. Então, a suplementação de vitamina é importante, ela não vai aumentar o seu peso e ela só vai fazer bem para o seu bebê.
de volta com a Daniela Valvassori, que é descendente do quê? Italiano. Ah, essas mãozinhas que falam bastante e atuam em tantas áreas. Pessoas com necessidades especiais, elas têm muitas dificuldades. Como todos nós, na realidade. Né? Que seriam essas necessidades, então, especiais? Que necessidade? Então, o que normalmente acontece é, como a gente estava conversando no primeiro bloco, a maior necessidade deles é na área da educação. Então, é um currículo adaptado para atender essa pessoa, essa criança, esse adolescente, esse adulto dentro de uma escola. É a educação. A educação é o que mais traz benefícios, na realidade, para essa criança. Mas, assim, ela tem total direito à escola. Isso é constitucional. Então, seja numa escola mantida por uma entidade como a PAI, seja numa escola hoje de educação básica com modalidade de educação especial, ou numa escola comum, considerada uma escola normal de crianças sem deficiência, seja numa classe especial, numa sala de recurso, essa pessoa com necessidade especial, ela tem o direito de estar inserida, incluída dentro da educação da sua cidade, do seu estado ou do seu país. Então, o currículo adaptado para atender essa criança é o primeiro passo. Então, a necessidade dela é um currículo adaptado para atender a limitação que ela apresenta naquele momento. A limitação em termos assim, na repetição, na hora do cuidado, na exatamente, fala um pouco mais lenta, porque assim, na escola, algumas têm condições de serem alfabetizadas e progredirem na vida acadêmica até uma faculdade, uma pós-graduação e tudo mais. Outras não têm essa condição. Mas a educação, ela não pode simplesmente taxar aquela criança como uma criança que não vai aprender antes de esgotar todo o leque de possibilidades de adaptação curricular com aquela criança ou com aquele adolescente. Quando esgotados todos esses recursos, então existem as escolas de educação básica que atendem na modalidade de educação especial, que estão ali para atender essa pessoa que já está com uma idade mais avançada, mas que não foi alfabetizada. Mas aí o que essa escola vai fazer? Vai manter o que ela já aprendeu. Então, se ela chegou somente até o A, I, O, U, a escola vai fazer com que ela mantenha esse aprendizado. Porque, infelizmente, para a pessoa com deficiência intelectual, conforme a idade cronológica avança, a idade mental regride. Então, a tendência é que quanto mais velhos eles fiquem, mais infantilizados eles vão ficando. Isso tem a ver com todo o processo da síndrome, todo o processo, seja ele sindrômico ou não. Porque hoje, na realidade, o que menos nós temos dentro da escola são as síndromes de Down. Temos outras síndromes, a própria deficiência intelectual, com outras síndromes associadas. Né? Então, assim, a escola vai continuar dando total apoio. Que outras necessidades ele tem? Então, se a gente percebe que essa criança, esse aluno, não tem condições de ser alfabetizado, que o limite dele é o A, I, O, U, que ele não vai conseguir fazer junção de letras para sílabas, de sílabas para palavras e palavras para frases, textos. E livros. Exato. A escola vai trabalhar desde sempre com ela o quê? A independência. Que ele saiba se alimentar sozinho, que ele saiba se vestir, se calçar sozinho, que ele consiga pegar um ônibus sozinho ou que ele sinalize para sua família: este é o ônibus que nós utilizamos para ir para casa. Que ele consiga ir da sua casa até a padaria comprar o pãozinho para o café da manhã e que ele saiba que tem que voltar troco. Então, essas noções de independência de vida. Então, essas necessidades que uma pessoa considerada normal, se eu te dou R$2 e você vai gastar um, eu sei que tem que voltar um de troco, mas porque eu aprendi isso na escola. Agora, se o meu aprendizado não foi concluído por conta de uma condição intelectual, eu sei que vai voltar um troco, mas o quanto de troco? Então, a escola vai estar trabalhando essas questões práticas para a vida dessa pessoa também. Então, não só o acadêmico, mas as atividades de vida prática, de vida diária, para dar independência para essa pessoa. A palavra-chave que você diz, independência, para todas as pessoas, todas as pessoas que são especiais e para eles com necessidades, né, especiais, é isso, poder ir ao banheiro tranquilamente, poder pegar um ônibus, saber que tem troco ou não. Saber que tem troco ou não, ir a um shopping, ir a um cinema, como qualquer outra pessoa, se relacionar.
ir às danceterias que nós Que temos, delícia. porque nós temos, na nossa realidade de escola, da modalidade de educação especial, a gente ouve muitos nossos adolescentes falando, eu gostaria muito de ir numa danceteria, como será que é lá dentro? Porque o meu irmão vai, a minha mãe vai, o meu pai vai, e aí o que fazer? Então assim, de entrar em contato como nós fazemos, né, na nossa realidade, de abrir as portas deste local para levar os nossos alunos, para ele conhecer, para ele saber, para irmos Ele passear lá e a nos feira, para ele ir à divertirmos com danceteria, para ele ir ao shopping, Então ao vamos cinema. ao cinema, vamos à sorveteria, vamos a todos os locais onde ele pode e onde ele deve estar também. Porque a inclusão também é isso, não é somente a inclusão escolar, mas a inclusão social desta pessoa. E por favor, dentro de casa, porque eu imagino que deve ser uma grande dificuldade ainda, né? Porque era tão muito mais fácil, manda para uma escola especial, Exatamente. né? Contando que lá fora fosse ser cuidado. Não. Por isso tem que ter muita orientação para os pais, Para a imagino. família, com certeza. O primeiro passo é a família. De volta eu preciso um novo intervalo. E antes de fechar esse bloco, mais uma dica de degustar. Já voltamos. Quem consome drogas ilícitas pode estar buscando alívio para algum sintoma psiquiátrico? Não há uma resposta única e simples para tal questão. Estudos arqueológicos e antropológicos mostram que a humanidade, durante toda a sua evolução, foi permeada pelo uso excessivo de substâncias dos mais vários tipos e quantidades. Tem-se que, dentre a população de dependentes químicos, há uma prevalência maior de pessoas portadoras de transtornos psiquiátricos. Entretanto, não temos estudos que corroboram isso. Alguns trabalhos identificam que em algumas patologias psiquiátricas há uma prevalência maior do uso de substâncias psicoativas, como, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, os quadros depressivos e o transtorno afetivo bipolar. Então, dizer que uma pessoa que usa substância ilícita está buscando um alívio para um transtorno psiquiátrico pode ou não ser verdadeiro. De volta, degustando a vida. Todos nós somos especiais, mas estamos falando de algumas pessoas com necessidades especiais. Já falamos que elas têm muitas dificuldades, tanto na vida social, tanto na escola, como em casa. Mas essas coisas podem mudar, Daniela. Com certeza. E você me contou casos aí de igual assim, a gente aquele mito que morria-se cedo, né, por conta das cardiopatias. Isso não é bem a realidade. Na realidade, assim, a área da deficiência ela vem evoluindo. Então, assim, desde a época onde as pessoas com deficiência eram sacrificadas, eram escondidas, há esses mitos, como por exemplo o mito de que as pessoas com deficiência morriam no máximo com 18 anos. Sim. Mas quais eram as deficiências conhecidas até então? A síndrome de Down. Hoje sabe-se que boa parte das crianças que nascem com síndrome de Down nascem com uma cardiopatia grave. Okay. Então, quando detectada desde o nascimento essa cardiopatia, parte-se para um tratamento, seja ele medicamentoso ou cirúrgico. A partir daí, essa criança vai ser um adolescente, um longevidade, adulto, uma sadia. pessoa da terceira idade saudável, exatamente. Então, assim, morria-se cedo porque não se sabia dessa cardiopatia, deixou outro problema de saúde. Tinha preconceito, tinha vergonha. Exatamente. E hoje não. Hoje, muitas das crianças com síndrome de Down saem da maternidade já operadas. Então, elas vão ter uma vida
dentro de um padrão normal. Tanto que hoje, na nossa realidade de escola, o nosso aluno mais velho está com 75 Que anos. lindo! Então ele tem 74 anos. Como que é o nome dele? É uma senhora. É uma senhora? Isso, Olha, nós temos, são várias que estão assim, na terceira e quarta idade, a partir dos 60 anos de idade. Tanto que nós temos turmas de terceira idade, onde o trabalho é todo mais lento, né? Você disse que porque vai tem todo um regredindo ritmo para elas fazerem as atividades. Então, assim, respeitando sempre o limite daquela pessoa, daquele aluno, daquela criança, adolescente, adulto. Até porque se fosse a minha avó, né, com 74 anos, ela também tem necessidades especiais, desde a sua, né, por causa do joelho, exatamente, para descer de um ônibus, entrar num carro, tal, para dormir, tudo. E em termos de educação, eles chegam até buscar uma graduação. Eu vi um comentário desse que ela estava querendo fazer direito, é isso? Uma aluna sua? Na realidade, assim, eles sonham, como todas as pessoas, em se formarem, em fazer uma faculdade, uma pós-graduação. Como nós conversamos no início, para aquelas pessoas que têm uma deficiência intelectual mais leve, eles conseguem academicamente ir até onde nós sonhamos em ir. A fazer uma faculdade, a fazer uma pós-graduação e ir além disso também. Alguns, como nós conversamos, não têm essa condição, então eles acabam ficando nessa realidade de uma classe especial, uma sala de recurso ou uma escola que atende na modalidade de educação especial. Mas nem por isso menos importante do que aquele que vai conseguir uma pós-graduação, porque essa escola que atende na modalidade acaba sendo a vida daquela pessoa. Ali ela é acolhida, ali ela é entendida dentro da sua limitação, mas principalmente dentro da sua possibilidade, porque é isso que nós frisamos muito. Qual é a potencialidade, o que ele consegue? Então vamos frisar sempre e enaltecer o que ele consegue. E não respaldar e falar, olha, ele não consegue amarrar o cadarço, mas ele consegue colocar o tênis sozinho. Você falou isso a palavra é mais linda. importante. Potencialidades, todos nós, quem está sentado aí, quem está assistindo, potencialidades, todos nós temos potencialidades que nem imaginamos. Nem imaginamos. Né? Então não dá para você desmerecer ninguém, porque tu não sabe a capacidade, a potencialidade que qualquer pessoa humano tem, exatamente. Tenha. Perfeito. E a questão da vida profissional, trabalho? Então, hoje nós temos, no caso do Centro Profissionalizante, nós trabalhamos com os alunos em período integral, tanto a parte pedagógica quanto a parte profissionalizante. Para essa grande maioria, nós trabalhamos a profissionalização a nível de terapia ocupacional, para que ele aprenda, para que de repente ele consiga fazer na casa dele, ter uma rendinha extra. Aqueles que têm condições de serem encaminhados para o mundo do trabalho, trabalho formal com carteira assinada, nós somos os primeiros a falar, vai lá, caminhe com as suas pernas, vá adiante, trabalhe, receba o seu salário. Então nós ensinamos na escola tudo o que ele pode. Por exemplo, uma empresa X vem falar, eu tenho uma vaga para esta função, então vamos trabalhar com o nosso aluno para que ele seja capacitado para aquela função, para que quando ele seja empregado pela qualidade dele, não simplesmente para cumprir uma cota da lei que determina que a empresa Até porque X, existe uma cota, exato, acima de 100 empregados, há a necessidade de 1% ser portador de alguma deficiência, ter alguma deficiência. Então, assim, que a empresa contrate esta pessoa com uma necessidade especial, não para cumprir a cota, mas porque essa pessoa tem qualidade no que ela faz. E agora, para fechando, em relação a benefícios, relacionamento. Casar, viver bem, é possível, não é? É possível, é possível. Ter um outro bebê? É possível. Nós temos vários casais dentro da escola, namoro, temos casais casados também. E aí é uma preocupação das famílias. Eles querem se casar, tudo bem, as famílias são favoráveis, mas e quanto a ter um bebê? A possibilidade, a probabilidade de um casal onde os dois tenham uma deficiência intelectual, de ter uma criança também deficiente, é muito maior do que da população geral. Então essa é uma preocupação que as famílias têm que ter, até sim. porque eles vão ter que ter cuidados, que eles vão ter algumas deficiências para esse cuidado, não por preconceito, até porque... Exatamente. Então, assim, não que não seja possível, é possível sim, mas existe essa probabilidade muito maior do que o normal. Isso para deficiência intelectual. Muito obrigada, porque você viu que já foi estendendo, né? Pra gente conhecer um pouquinho do mundo das pessoas com necessidades especiais. De novo, vamos frisar.
especiais todos nós Todos somos. Falar que eles eram excepcionais, especiais, é tanto quanto uma exclusão. Porque são termos Para com assim, isso. que englobam, é aquele grupo de pessoas. Não. Todos nós somos. Para finalizar, Daniela, eu sei que é uma surpresa para ti, mas o que seria degustar a vida para você? Que atua em tantas áreas, né? Eu acho que degustar a vida, na realidade, como um tema, realmente, assim, é você aproveitar todas as oportunidades que te aparecem e fazer dessas oportunidades degraus para que você suba, para que você se aprimore, para que você busque conhecimento, para que você busque crescimento pessoal. E se vier o crescimento profissional junto, melhor ainda. Então, assim, é uma busca constante. Degustar a vida é estar em constante busca. Então, essa é a dica. Degustar a vida, agradece a presença de vocês e estar em uma busca constante. Eu espero vocês no nosso próximo programa.